Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Leandro e a gente vai ir para a nossa penúltima aula da primeira parcial, aí, da primeira metade do semestre, né? De Termodinâmica Metalúrgica 1. Tá? Então a aula de hoje é uma aula sobre fugacidade, atividade e constante de equilíbrio. Tá? E aqui vocês podem ver que a aula hoje vai ser sobre fugacidade, atividade e constante de equilíbrio. O que não significa que eu vou dar todo o conteúdo de fugacidade, atividade, constante de equilíbrio, porque ainda tem uma segunda aula, que é a nossa aula 15, que é sobre a equação de Van Hoff. Tá? Então, essa vai ser a nossa segunda aula, que aí vai ter o títulozinho de fugacidade, atividade, constante de equilíbrio, e aí ali embaixo, em vez de ter duas vezes a mesma coisa, vai estar a equação de Van Hoff. Tá? E aí, o que é fugacidade? Tá? Então, vamos pensar aqui o que é fugacidade. Tá? Fugacidade, tá? Ela nada mais é que a pressão. Tá? Então, a fugacidade é a pressão de um gás, tá? De um gás não ideal. Ou melhor, um gás se comporta como se fosse ideal em baixas temperaturas, quando tem em baixas pressões, tá? Então, quando a pressão vai para perto de zero, um gás se comporta como se fosse o ideal, e aí a fugacidade do gás fica igual à pressão, tá? Então, para um gás não ideal, né, a fugacidade e a pressão vão ser iguais, né? Para um gás idealizado, né, ele é a medida de pressão desse gás. Então a gente confunde muito fugacidade com pressão porque a gente costuma admitir o comportamento de um gás ideal, né? Então se a gente prestar atenção e pensar na nossa definição lá, o que a gente vai fazer com fugacidade, né? A gente vai chegar na nossa definição de delta de dG é igual a VdP menos SdT. Tá? Então, e aí, se a gente pensar numa questão, numa situação onde a temperatura é constante, esse cara aqui vai zerar. Tá? E aí eu vou ter o quê? dG, então a gente está trabalhando aqui coisas para temperatura constante. Tá? Vai ser VdP. Tá? E a gente sabe lá que PV igual a NR. Então vamos fazer isso com outra cor, né? Então a gente vem aqui com PV igual a nRT, trabalhando para 1 mol, né? Então a gente some com esse cara daqui, então a gente vai ter o volume é igual a RT sobre P, tá? RT sobre P. Tá? E aí a gente vai poder substituir o seguinte aqui, ó. A gente vai poder dizer que dG, tá, é igual a RT sobre P dP. Tá? E aí a gente lembra lá daquela propriedade, né? dP sobre P é igual a D de Ln de P. Então a gente vai chegar na seguinte expressão. Tá? Calma aí que eu me embananei nas cores aqui. Né? A gente pode chegar na seguinte expressão, tá? dP. E aí a gente vai chegar na seguinte expressão, que agora eu vou escrever em azul, né? dG é igual a RT dLn de P. Tá? Quando o gás não é ideal, né, a gente vai ter dG igual a RT dLn de F, tá? Que é a fugacidade. Tá? E aí eu vou entrar num outro conceito aqui. Tá? Um outro conceito que é o nosso conceito de atividade. Tá? Então, a atividade, ela nada mais é que uma relação entre a fugacidade. Então, a atividade é uma relação entre a fugacidade e a fugacidade no estado padrão. Tá? A gente usa com frequência 1 atm e 298 de temperatura. Né? Então, a fugacidade no estado padrão. Então, o que a gente vai usar na realidade, tá? Se eu pegar F e passar
lá A vezes F0, eu vou ter aqui o que a gente efetivamente vai usar, tá? Então eu vou usar, no caso, F0, como acaba sendo uma constante, eu vou chamar tudo isso aqui de atividade, tá? E aí eu posso converter, a partir desse raciocínio, eu vou chamar isso aqui tudo de atividade, né? Eu posso converter minha expressão dg igual a RT ln, desculpa aqui, d ln de A, tá? E aí, se eu integrar esse cara aqui, né? Se eu integrar esse cara aqui, tá? Eu vou resultar nisso aqui. Vamos lá agora integrar ele e a gente vai chegar em g menos g0, né? Igual a RT ln da atividade que me interessa, né? Menos RT ln de A zero, atividade padrão, tá? Só que a atividade padrão, no estado padrão, ela é 1, tá? Porque a fugacidade é igual à fugacidade padrão, então esse sobre esse 1 sendo igual ao outro é 1, então esse cara aqui vai ser 0, tá? E aí a gente vai ter G menos G0 é igual a RT ln de A, tá? E aí eu vou introduzir, quando a gente trata de uma reação, tá? A gente sabe que, e esse cara aqui vai ser igual a ΔG, né? Tá? Então quando a gente trata de uma reação, vamos fazer uma outra cor aqui, tá? Quando a gente trata de uma reação, a gente tem o quê? Que ΔG é igual ao somatório do ΔG dos produtos menos o somatório do ΔG dos reagentes, certo? Aqui é um R, então aqui eu tenho P, aqui eu tenho reagente, tá? Então se eu botar nessa fórmula aqui, eu vou chegar, tá? Eu não vou fazer a dedução inteira, isso vai me consumir muito espaço, mas eu vou chegar no seguinte, eu vou ter a atividade dos produtos, né, ΔG, RT, atividade dos produtos, e a gente sabe quando eu tenho a soma de um LN, então LN de A, não, vamos lá, LN de X mais LN de Y, tá? Eu vou ter, eu posso fazer o seguinte, ln de x mais y vai ser igual ao ln de x vezes y, tá? E ln de x menos ln de y vai ser igual a ln de x sobre y, tá? Então, quando eu tenho mais, então o que vai acontecer? Vai ficar ln dos x dos produtos, né? O produto, vamos pensar na reação A mais B igual a C mais D. Vai ficar o quê? ln de A vezes ln de B, desculpa, ln de C vezes ln de D, dividido por ln de A vezes ln de B. Por quê? Porque eu vou fazer sempre a mesma RT, ln do produto C aqui, RT mais RT, ln do produto D, e assim eu vou fazendo o ΔG dos produtos, menos o ΔG dos reagentes, que vai ser RT, ln de A e RT, ln de B, então vai ser menos isso. Então no fim eu vou chegar a uma coisa desse tipo aqui, ó, ΔG, tá? Vai ser igual a RT para uma reação desse tipo aqui, tá? Vamos ver como que eu vou fazer aqui. Vamos pensar aqui. Vai ser então a reação é desse tipo aqui, tá? Vamos colocar uma reação hipotética, tá? Reação hipotética aqui, que vai ser A vezes A mais B vezes B
igual a C vezes C mais D vezes D. Então vai ser o que? Menos RT, ln da atividade de C, atividade de C elevado no Czinho, tá? Vezes a atividade de D elevado ao Dzinho, tá? Dividido, isso aqui dividido por, dividido pela atividade de A elevado no A vezes a atividade de B elevado no Bzinho, tá? Então aqui esse C é o C grande, esse D é o D grande e o C pequeno está elevado aqui, tá? Quando eu for resolver, e esse cara aqui, desculpa, eu vou chamar de K, que é a constante de equilíbrio para as reações, tá? Então eu vou dizer o quê? Que ΔG é igual a menos RT ln de K, tá? Se eu usar R igual a 1,987 caloria por grau por mol e transformar esse ln em log lá, como mostrei para vocês anteriormente, eu vou ter igual a menos 4,575, tá? 575 log 575 T log K. Se eu quiser usar o R igual a 8,314 Joule por Kelvin mol e fazer no SI, né, eu vou ter ΔG igual a menos 19,147 T log de K, tá? Então eu introduzi aqui K e K é dependente da reação, tá? Parece muito louco aquilo que eu estou fazendo, negócio que não tem muito sentido, mas isso tudo vai fazer sentido quando a gente partir para o nosso exercício, tá? Para a solução do nosso exercíciozinho, e aí vocês vão compreender como que acontece, como que funciona, tá bom? E aí eu vou introduzir novos conceitos aí para vocês, tá bom? Então eu vou pausar aqui a aula, né? Vou fazer um cortezinho e vocês vão ver a solução do exercício agora, o exercício e a solução do exercício, que vai dar uma elucidada aí na situação do que vocês precisam saber, tá? Bom, pessoal, vamos para o nosso exercício aqui, tá? A gente tem aqui, calcule a constante de equilíbrio e a pressão parcial de equilíbrio de oxigênio para a reação ZrO2 igual a Zr mais O2, tá? Então vamos primeiro isso a 1727, ou seja, 2000 kelvins. Além disso, prediga a possibilidade de decomposição do cadinho de zircônia puro sob vácuo de 10 na menos 5 milímetros de mercúrio, ou essa quantidade aqui, a essa temperatura, tá? Então vamos começar resolvendo primeiro, vamos achar qual que é o ΔG para essa temperatura. Então a gente vai pegar e vai calcular o ΔG zero para essa temperatura, tá? Para 2000 kelvins, tá? Então a gente vai ter aqui 25,9940 mais 4,33 vezes 2000 aqui, né? Log de 2000 também, tá? Menos 59,12 2000, tá? Vezes 2000 aqui, tá? Isso vai nos dar o ΔG em cal, tá? ΔG 0 em 2000 Kelvin vai ser igual, se vocês resolverem esse cálculo aqui, né? A gente vai chegar em alguma coisa do tipo 170.330 cal, tá? A gente tem o que? A gente tem também, a partir da fórmula que a gente fez ali,
a gente tem que ΔG, então vamos para outra parte, isso aqui já está numa segunda parte, tá? Então a gente tem que ΔG é igual a menos RT, vamos já fazer, menos 4,575 T log de K. Tá? E aí vamos agora botar na prática o K. O que é o K? K é igual a atividade do ZR elevado na 1, porque aqui na frente tem um 1, né? Então, do ZR elevado na 1, vezes a atividade do O2, também elevado na 1, porque aqui tem um 1 aqui na frente, dividido pela atividade do ZrO2 elevado também na 1, porque aqui na frente tem 1. Tá? Então, esse é o meu K. Tá bom? E aí, eu vou fazer o seguinte, tá? Vamos guardar essa informação aqui. E a gente tem o ΔG e tem a temperatura. A gente vai descobrir o K, né? Então, vamos lá. A gente tem aqui, vamos isolar log de K, né? Então, passando log de K para esse lado, eu vou ter o que? Log de K é igual a ΔG dividido por menos 4,575 vezes 2.000, certo? Tá? E aí o ΔG, a gente sabe, né? Vamos substituir aqui. A gente sabe que o ΔG é 170.330, certo? Tá? E aí a gente vai achar que log de K é igual a menos 18,61. Fazendo a propriedade inversa, a gente vai ter que K é igual a 10 elevado na menos 18,71. Ou seja, K 18,61, né? Calma aí, vamos corrigir isso aqui. 18,61. E a gente vai chegar em K igual a 2, nossa, que horror, 2,455 vezes 10 na menos 19. Tá? Chegamos ao K, sabemos que K é igual a isso aqui. Tá? Eu falei na aula passada não, no início da aula de hoje, que a fugacidade é a pressão, né? Só que a gente sabe que o zircônio e a zircônia, né, esse óxido de zircônio, eles são sólidos às temperaturas que a gente está utilizando ali. Então, o que acontece? Tá? Quando a gente tem um material sólido ou líquido, a atividade dele é igual a 1, e esse aqui 1. Então, o K, no fim das contas, fica igual à atividade do O2. Tá? Só que a atividade do O2 é igual à pressão do O2. Então, a gente vai chegar que a pressão do O2 é 2,455 vezes 10 na menos 19 atm. Essa aqui é a pressão do O2. Tá? Então, vocês encontraram aqui, ó, a pressão do O2 a essa temperatura. Tá? Então, o que acontece aqui? Tá? A gente vai converter para milímetros de mercúrio. Então, a gente sabe também que 760 mmHg sobre um ATM. Então, um ATM é igual a 760. Se eu multiplicar, eu vou cortar aqui e vou chegar em alguma coisa do tipo 2
1,865 milímetro de mercúrio. Então, o que eu achei? 1,865 vezes 10, tá? Vezes 10 na menos 16, aí sim, milímetro de mercúrio. Tá? E o que significa isso? Que pressão foi essa que eu achei? Eu achei a pressão do equilíbrio. Tá? Então, para que isso aqui esteja em equilíbrio, eu tenho que ter essa pressão de oxigênio, porque ele é o único cara gasoso aqui da história. Significa o quê? Se eu tiver pressão maior que isso aqui, como vocês sabem, se eu tenho mais produto, eu desloco o equilíbrio para os reagentes. Então, quando eu trato de uma pressão de 10 na menos 5, 10 na menos 5 é maior que 10 na menos 16. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou deslocando o equilíbrio para o lado de lá. Tá? Então, é isso que eu estou fazendo. Tá? Então, a decomposição não é favorecida no caso. Eu tenho muito oxigênio, então eu favoreço a existência de óxido de zircônio, tá bom? Então calma aí que eu vou, eu ainda tenho que, eu acho que eu vou concluir a aula aqui na realidade, eu acho que era isso que a gente tinha para ver hoje. Então nós finalizamos a nossa aula, então dizendo aqui que não há possibilidade da decomposição do oxigênio, né? Por quê? Porque a gente está com uma atmosfera aqui de 10 na menos 5 milímetros de mercúrio, tá? Ainda admitindo que só 20% dessa atmosfera é oxigênio, porque é que nem a atmosfera da nossa vida real aqui, né? Mesmo que seja 20% disso aqui, 20% disso aqui é muito menor, é muito maior do que a temperatura de equilíbrio, do que a pressão de equilíbrio. Então significa o quê? Eu tenho tanto oxigênio que o meu equilíbrio está deslocado para a esquerda. Então, com essas pressões, não há possibilidade da reação ocorrer para esse lado, entendeu? Então, é isso que eu quero dizer. Então, o que a gente fez aqui? A gente calculou a constante de equilíbrio, calculamos a constante de equilíbrio, tá? Também calculamos a pressão do equilíbrio, tá? E dada a pressão que o cara me deu aqui, tá? Eu acabei encontrando que essa pressão que ele me deu é maior que a pressão do equilíbrio. Então eu estou deslocando. Vocês lembram quando vocês tinham quanto maior a quantidade de reagentes, mais eu tendo aí para os produtos. Então o equilíbrio está me dizendo o quê? Está me dizendo qual que é a pressão de equilíbrio do nosso sistema. Tá? Então, se eu tenho a pressão do equilíbrio, significa o quê? A quantidade de oxigênio que pode ter no meu sistema. Tá? Para ele estar em equilíbrio. Significa o quê? Maiores quantidades que isso, eu vou deslocar o equilíbrio para o outro lado, porque eu tenho muito produto, eu estou deslocando o equilíbrio para os reagentes. Se eu tivesse menores quantidades que isso aqui, eu ia deslocar o equilíbrio para esse lado aqui, tá? Na tendência de formar produtos e atingir o equilíbrio. Tá? Então, o equilíbrio é sempre o que o meu sistema quer atingir. Então, se para atingir o equilíbrio eu tenho que oxidar mais zircônio para baixar essa pressão aqui, tá? Eu vou fazer isso, oxidar mais zircônio, que significa o quê? Oxidar mais zircônio significa consumir O2, significa o quê? Ir para esse lado da nossa reação, tá bom? Então, o que eu queria falar para vocês hoje era isso, tá? Então, eu acredito, espero ter sido claro. Se não foi claro, vocês têm que me procurar para a gente solucionar as dúvidas, tá? Que existirem aí no meio do caminho, tá bom? Então, eu queria agradecer a atenção de vocês e me dispor a solucionar algumas eventuais dúvidas, tá? Então, acho que na aula de hoje era isso que eu tinha para falar. Qualquer coisa, eu fico à disposição de vocês, tá bom? Tchau, tchau e até a próxima aula, que vai ser a nossa última aula da primeira parcial, tá bom? Até breve e tchau, tchau.